Olá, hoje é uma quinta-feira, é o dia 6 de junho e agora são 9 horas da manhã. Está um belíssimo dia de sol, muito embora nós já estejamos aqui com uma estação um pouco mais fria, né? Hoje amanheceu 13 graus, ontem amanheceu 11 graus. Mas nós gaúchos gostamos do frio, nem todos, mas muitos gostam. Eu e minha esposa gostamos demais do frio, né? Bom, esta é a lição número 1 do terceiro trimestre. O título aqui do terceiro trimestre é Meus Pequeninos Irmãos, Servindo aos Necessitados. E esta é a lição número 1, né? O título é Deus Criou. São assuntos, eu andei olhando todos eles, já estou estudando agora a lição número 2. Hoje fazendo o vídeo da número 1. E são 13 lições, assuntos bem atuais, né? E ultra necessários para esses últimos dias. Santíssimo e poderoso Deus, abençoe-nos nesse estudo para que nós possamos aplicar a nossa vida prática, saber o que fazer e cuidar melhor, acudir esses que muitas vezes não têm nem o suficiente para comer, ou então moram mal, ou comem mal, ou se vestem mal. Pedimos isso em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, para introduzir no assunto, eu quero dizer que a ONU está muito preocupada com os pobres no mundo. Existem em torno de 850 milhões de pobres, né? Ou seja, dá um pouco mais de 4 vezes a população do Brasil, que são pobres. E existem perto de 400 milhões, ou seja, em torno de 350 milhões, que são miseráveis. Os miseráveis, eles não têm ganho suficiente para comer, né? Os pobres ganham mal para comer e ter um teto uma casinha muito simples, vivem com restrições, né? Baixa qualidade de vida. E a ONU elaborou o Plano 2030, ou seja, a Agenda 2030, que vocês podem encontrar na internet. É bom baixar isso em português e dar uma lida ali, né? Não é muito grande essa agenda. São os objetivos estabelecidos de 2016 até 2030 a todos os países filiados à ONU, 182 países, né? Inclusive o Brasil faz parte. Eu já estudei bem esse assunto, já dei palestras sobre ele. Interessante que a data bate em 2030. Não quer dizer que Jesus vai voltar em 2030. Nesse aspecto não tem nada a ver. E ali tem objetivos que nunca serão alcançados, mas jamais. Por exemplo, erradicação da pobreza no mundo. Então não, em 2030 não deverá estar, mas em 2019. Né? Ou seja, é o 4º ano dessa agenda. Em 2030 não deverá ter mais nenhum pobre no mundo, muito menos miserável. Vai ter emprego para todos, vai ter saúde disponível para todos, a violência deverá ter terminada, né? Tráfico de drogas, essas coisas não vai ter mais, e assim por diante. As mulheres serão valorizadas, empoderamento feminino e essas coisas todas. Gente, se isso fosse realizável, em 2030 nós estaríamos aqui quase num paraíso. Seria um mundo muito bom. E tem algumas estratégias. Uma delas é a santificação do domingo. Isso é responsabilidade de ser conduzido pela Igreja Católica, né? E a união das igrejas precisa ser efetivada para que essa santificação do domingo seja também efetivada. Bom, enquanto isso nós estamos aqui estudando
a respeito da criação. Depois nós vamos estudar assuntos a respeito dos pobres, etc. A lição número 2 já entra nesse assunto, pois o título é Plano para um Mundo Melhor, e não é essa Agenda 2030, mas aqui Deus criou. Então Deus, antes de lermos o verso aqui, Deus tem uma capacidade que não dá para nós entendermos facilmente, e alguns aspectos de Deus nós não entendemos. Por exemplo, como que Deus sempre existiu? Como que era antes da criação? Porque a criação toda é finita, então ela começou, toda ela tem um começo. Os anjos nunca existiram sempre, Então será que houve um tempo em que só havia Trindade, mais ninguém? Não havia universo, mais nada, Então isso é difícil, isso aí nós vamos entender lá quando chegarmos no céu. São perguntas que eu quero fazer, quero estudar isso. E outra coisa, como é que Deus conhece o futuro? É difícil para nós entender o passado. Como que ele sempre existiu? O que ele fazia antes da criação? Quanto tempo levou para criar, etc. Ele vivia sozinho, Trindade, Agora o futuro, mas como que ele conhece tudo a respeito do futuro? Conhece porque temos as profecias. E mesmo está escrito na Bíblia. Ele é onisciente. E como que Deus pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo? São coisas que nós temos que aceitar porque está escrito, está na Bíblia, então é verdade. Aceitamos porque é verdade, mas ainda não é hora de elaborar aqui especulações para tentar explicar, porque é evidente que nós inventaremos mentiras. De onde que um ser finito, limitado, vai explicar um ser infinito, ilimitado? De onde? Tem como. Bom, esse Deus, outra característica desse Deus, ele é puro amor. Ele não tem amor, ele é o amor. Então por isso que Deus nunca muda. E o amor é a síntese da perfeição. Porque veja bem, o amor é o quê? O amor se presta para os outros, ele quer ajudar os outros, ele quer resolver tudo, etc. O amor só quer o bem. Então se você começa a eliminar tudo, você não consegue eliminar o amor. Isso está lá em 1 Coríntios 13. Bom, então se Deus é amor, ele nunca muda, porque ele é a perfeição. A perfeição vai mudar como? Para melhor, se ele já é a perfeição. Se a perfeição muda, então ele se torna a imperfeição. Nada fica mais perfeito do que já é sendo perfeito. Não tem como. Então Deus não pode mudar. Se ele mudar, ele deixa de ser Deus. Então ele realmente não muda. Mudaram a lei de Deus? Bom, isso não foi ele que mudou. Porque a lei, os 10 mandamentos, são perfeitos. É amor. É a síntese dele, é a síntese do caráter dele, de Deus. Então vamos ler aqui o verso áureo. Fizemos essa introdução, sobre a ONU, sobre alguns aspectos relacionados a Deus. E aqui diz o seguinte, Provérbios 14, versículo 31, diz assim: o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Vieram aqui na minha família de pintinhos, Talvez estejam ouvindo eles. Eles são muito interessantes. Bom, então nós estamos aqui, nosso assunto desse semestre é meus pequeninos irmãos. O que oprime o pobre. Isso é um problema hoje, porque os pobres são massa de manobra, são força de trabalho mal remunerada, a riqueza aumenta. Nós estamos produzindo, eu teria que fazer o cálculo aqui. Quantos dólares por pessoa que a gente gera de riqueza no mundo, mas estamos produzindo no mundo 75 trilhões de dólares por ano. Cada ano aumenta um pouco. Mas o que eu sei é que existe para todos, existe alimento para todos, tem como prover vestuário para todos, tem como prover educação para todos, tem como prover saúde para todos, tem. Então como é que tem pobres? Esse verso aqui
vai se cumprir, né? Porque aqui diz assim, o que oprime o pobre insulta aquele que o criou. E se Deus é insultado, ele vai acertar contas, né, com essas pessoas que exploram os pobres. Por exemplo, a escravidão. Escravidão é uma coisa extremamente triste, mas eu vou ter que mostrar os meus animaizinhos aqui, não é? Olha ali, não é? O que estão fazendo aí? Então temos que respeitar os pobres, não são menos dignos que os ricos. Não, eles têm sentimento, eles têm seres humanos, eles querem ter família, eles querem ter filhos, eles querem ter uma casinha, querem ter um automóvel, eles querem ter condições de pagar suas contas. Enfim, eles também têm sonhos, são pessoas igual a qualquer outra pessoa. Não são inferiores. Então, os pobres muitas vezes são pobres por contingência, porque teve uma doença, porque teve um vendaval, porque roubaram, porque enfim... Não que os pobres roubaram, eles roubaram eles, né? Eu lembro, uma vez eu estava pregando perto de Porto Alegre, acho que foi na cidade de Canoas, e enquanto eu pregava lá, sobre profecia, obviamente, entrou um sujeito maltrapilho, lá no fundo sentou lá, e foi uma despedida do pessoal, e ele ficou por último e veio lá falar comigo. Ele tinha 2 cursos superiores, ele foi empresário, não um grande empresário, mas um empresário que viajava para o exterior. Não me lembro de que área que ele era. Falava 2 ou 3 línguas estrangeiras. Eu falava português e italiano, isso eu sei que falava. Outra não me lembro. Ele estava na pobreza por causa do plano FHC, né? Não pagaram ele também não conseguiu pagar, faliu. A esposa e as 2 filhas deixaram dele, ele estava ali, tudo que ele tinha estava junto com ele, uma roupa e um par de chinelo de dedos. Não tinha mais nada. Bebia porque queria esquecer a sua situação. Esse fica pobre desse jeito, né? É justo isso? É justo perder toda a família? Ele estava ali, esperando o quê? Certamente só a morte para aliviar. Não era tão velho assim, devia ter uns 40 e poucos anos por aí. Então tem gente, tem muitas situações que te jogam na pobreza. Bom, aqui um vislumbre da criação. Interessante que Deus não se atrapalha, né? Eu quando tenho informação demais para processar, eu vou classificando as coisas, mas Deus não. Pensa as informações que vêm a Deus do universo inteiro, tudo ao mesmo tempo. E as coisas do passado que ele tem na sua mente e as coisas do futuro que ele também tem na sua mente, ele não se atrapalha em nada. Que Deus, né? E Deus é puro amor, como já dissemos, a trindade é pura. Deus ainda não é uma só pessoa, Deus é 3 pessoas. E eles se entendem tão bem por causa do amor entre eles, que são como se fosse só um. Agem em plena e perfeita concordância, né? O amor de Deus revelado no Éden e revelado a todas as pessoas antes do pecado não era a intensidade que está sendo revelada, foi revelada na cruz. Eles não precisavam entender totalmente do amor de Deus naqueles tempos. O que eles iriam fazer é estudar sobre o amor por resto da eternidade e ir entendendo cada vez mais. Talvez um dia alcançassem a compreensão do amor de Deus que Ele revelou na cruz por meio de Jesus, né? Bom, ainda tem muito assunto sobre o amor para estudar por toda a eternidade. Ainda tem. Ali deu um salto. Satanás ficou extasiado ao ver, mas como ele veio morrer pela criatura, mas ele ama mesmo. Os anjos, todo o universo ficou impressionado com tanta demonstração de amor, né? Então Deus criou a terra de um jeito lindo. Bom, quem é amor faz tudo. Pensa bem, vamos tentar ilustrar um pouquinho isso.
Se você ama o que faz, ama a tua profissão, etc, tal, lá pelas tantas vem uma encomenda de alguém que você também ama, você vai fazer mais ou menos assim. Você dedica ao máximo da tua capacidade e tenta ultrapassar essa capacidade e fazer o melhor possível. Esse é Deus. Ele faz o melhor, não o melhor possível. Ele não tem isso aí de possível. Ele faz o melhor sempre. Ele não melhora as coisas. Porque não tem como. Ele é perfeito e já faz perfeito. Faz belo, faz lindo. O lugar onde eu estou é aqui o pátio da minha casa. Isso aqui está envelhecendo nessas árvores, essas coisas aqui tudo envelhecendo. Mas está lindo. Eu acho lindo, né? Ficar sentado aqui. Imagina o Éden, né? Então Deus criou a terra, o universo com leis, com normas, com beleza, com funcionalidade. Tudo duraria para sempre, né? E não devia haver pobres, né? Então Deus criou. Como que assim se diz que Deus criou pobre? Não, Deus não criou ninguém pobre. São as circunstâncias que às vezes fazem que a pessoa fique pobre. Outras, por exemplo, não têm tanta inteligência, não têm tanta capacidade de negociar, de crescer na vida, etc, né? São mais, tem que ser mandadas, né, etc. Então, mas Deus criou essas pessoas, não nessas condições. Essas condições vieram por causa do pecado. Imagina se Deus vai criar alguém, então tu vai ser pobre, viu? Não, isso não é inaceitável. Deus não faria uma coisa dessa. E são consequências do pecado. Assim como, por exemplo, tem a minha casa aqui, eu não sei, daqui a 10 minutos pode pegar fogo, queimar tudo, eu não tenho mais casa. Deus me criou sem casa? Não, eu tinha casa. Né? Então era belo, tudo era eterno, e nós estudaríamos para sempre o amor de Deus. Adão e Eva, seus filhos, seus netos, todos os descendentes estudariam e nunca chegariam à compreensão completa. A compreensão sobre o amor de Deus deu um salto na cruz, foi necessário para salvar a humanidade, mas ainda nós não temos a compreensão completa do amor de Deus, um grande salto, né? Porque continuaremos estudando esse assunto, né? Por toda a eternidade, né? Bom, nós como mordomos de Deus, o que significa isso? A nós nada pertence. Aqui esse terreno está no meu nome e no nome da minha esposa, mas ele não pertence, é de Deus. Essas coisas estão plantadas aqui, etc e tal, nas bananeiras, a gente colhe banana na nossa horta, e assim por diante, tudo pertence a Deus. Nós podemos colher de graça, que é como se fosse nosso, a gente usufrui, muito bonito isso, né? Então nós temos que cuidar disso, temos que aparar a grama, temos que não deixar crescer capim, temos que não deixar ficar feio, né? Temos que consertar as coisas que precisam ser consertadas, né? Temos que podar, e assim vai, temos que limpar a casa, etc. Até agora contratamos uma moça, uma mulher aqui que vem e limpa todas as quintas-feiras, ela vem aqui, faz limpeza. Então nós somos mordomos, né? Isso aqui não é nosso. E o mordomo é o quê? O mordomo é alguém capaz, né, que sabe o que tem que fazer, como tem que fazer, para cuidar das coisas do dono da casa. E o dono da casa é Deus, né? E é alguém que é fiel, não é só capaz, ele é fiel, né? E especialmente ele é zeloso, é cuidadoso, é zeloso, né? Então, o que é a mordomia? A mordomia não é só cuidar dos bens materiais e dos bens financeiros, não é só do econômico e financeiro, não. A mordomia é cuidar da vida também, né? Minha saúde, eu tenho que cuidar da minha saúde da minha esposa, né? Eu tenho por moto próprio a vontade de me exercitar, mas a minha esposa não é bem assim, né? Então eu tenho que incentivar ela o tempo todo, né? O meu genro, por exemplo, ele é bastante gordo, né? Pesa 147 quilos. E ele vem se esforçando, tem problema problemas de metabolismo, etc e tal. Ele vem se esforçando. Agora ele tomou uma decisão pública, né? Criou um site no Facebook, vocês podem acessar. No site tem o seguinte título: será que emagreço? Né? E ele vai, agora acho que ele vai, né?
Então ele vai mudar o que tem que mudar na vida, etc. Já vem mudando. E vai lutar contra a sua própria deficiência de metabolismo, né? Então aqui está mordomos da saúde, nossa, da saúde dos outros, não tem que ajudar os outros. Eu também estou, faz tempo já com a ideia de criar um site no Facebook, né? Um canal no Facebook. E agora já criei, mas ainda está em construção. Tem pouco tempo, está em construção. Ele é sobre saúde, não é? O título dele é Quero Ser Saudável, não é? Ele vai estar associado com um aplicativo de celular que se chama Strava, né? No Strava você pode registrar atividades de ciclismo, atividades de caminhada, atividades de corrida, atividades de natação, né? Tudo que se movimenta, né? Então eu quero fazer as duas coisas juntas. Então, por exemplo, alguém que quer fazer caminhada, então ele vai, o Strava é gratuito, tem a versão paga, mas você pode pegar a versão gratuita. Eu tenho a gratuita, não preciso mais que isso. Então você registra lá a tua caminhada, tu vê quantos quilômetros por hora tu caminhou, a distância, quanto tempo levou, e registra um monte de coisa, fica registrado. E daí no Facebook nós estaremos divulgando dicas de caminhadas, dicas de saúde, dicas de alimentação para ser saudável. Por isso que o título no Facebook é Quero Ser Saudável e o título no Strava vai ser Quero Ser Saudável, né? Então todos aqueles que quiserem participar, trocar ideias, etc, para serem saudáveis, tem mais uma oportunidade ali, né? Essas últimas semanas a Igreja Adventista do Sétimo Dia vem enfatizando forte nessa questão da boa saúde, né? Inclusive vem divulgando pequenos vídeos na igreja. Isso é ótimo, tem que fazer isso mesmo, né? Isso faz parte da mordomia, tá? Ainda faz parte da mordomia também a administração do tempo, né? Quanto tempo a gente gasta muitas vezes assistindo programas de televisão que não servem para nada. Quando é útil, tudo bem, né? Mas quando não serve para nada, né? E o talento, ou seja, a nossa capacidade, nós temos que nos capacitar, né? Nós temos que buscar conhecimento, nós temos que aplicar bem o conhecimento em prol do outro, principalmente, né? Temos que ajudar na igreja, temos que ajudar no trabalho missionário. Então, eu tenho agora o segundo ministério, o primeiro ministério é esse aqui, da lição da Escola Sabatina, e o segundo vai ser a respeito de ser saudável, né? Então, isso é mordomia. Cada um tem que ter alguma coisa, né? Você não precisa todo mundo botar canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, sei lá o que. Não. Cada um tem que ter o seu envolvimento próprio. Cada um deve ter. Ou cada dois, ou cada família, ou cada grupo. Você se organize. Faça isso. E cuide bem da sua saúde, porque por enquanto a referência de ser saudável, adventistas são só aquela turma lá de Loma Linda, né, na Califórnia, só esses. Nós temos que ter uma referência global. Adventistas são mais saudáveis que os outros e bem mais saudáveis que os outros em qualquer lugar do mundo. Tem que ser assim, porque a saúde, a reforma da saúde é o braço direito da terceira mensagem angélica, né? Então nós temos que contribuir nesse sentido, né? Bom, nós estamos aqui nos encaminhando para o final, porque o mundo, diz aqui, está arruinado, né? Veja bem, o mundo é louco, os líderes do mundo não estão pirados, né? Você sabe quanto que o mundo gasta em armas por ano? Deixa eu ver se está aqui anotado. Bom, bem mais de $1 bilhão, né? E sabe quanto que custa? Custou em 2014 o tratamento da obesidade dos que se trataram, né? $325 bilhões, né? Bom, e assim vai, né? Aqui está, armas,
1,2 trilhões de dólares para armar o mundo, armar exércitos, etc. Sendo que 75 trilhões de dólares é o que se produz no mundo. Disso, tiro 1,2 trilhões para armamento, para garantir a paz. Não, escuta você, armas para garantir a paz. Sim, mas não é o amor que devia garantir a paz? Agora entra o domingo para garantir a paz. Sim, mas o domingo é do demônio. É de quem odeia. Quem odeia vai garantir a paz agora. Reverenciar quem é ódio, quem é rebelde, isso vai garantir a paz. Nós, adventistas, temos muito o que fazer, não para reformar esse mundo aqui, não, para reformar a adoração no mundo, porque nós temos que ser retirados daqui. Nós, não nós adventistas, nós, população do mundo, quanto mais melhor, tem lugar lá no céu para todos, né? Isso não é uma preocupação, lá tem lugar. Então, nós temos que contribuir para termos liberdade moral, que é o tal do livre-arbítrio, para que nós nos relacionemos em amor e não em ódio. Agora está aí nessa polêmica, vamos dizer assim, polêmica idiota, do jogador, não é? O melhor jogador brasileiro, com uma moça, né? Por quê? Por coisas ínfimas. Criaram um AUE internacional, né? Coisas mínimas. E esse jogador é o maior influenciador da internet no Brasil. Tem milhões que seguem ele, né? E ele joga em nome de Cristo. Tem essa, né? E em nome de Deus ele diz as coisas. Gente que trata com banalidade as relações íntimas, né? Com uma mulher que já tem filho e faz um fiasco desse tamanho, 2 adultos fazer um fiasco internacional desse tamanho. E esses influenciam os outros, influenciam os jovens, etc. Esse jogador, que não vou dizer o nome dele, até porque não lembro, eu não sou voltado a esporte. A esporte sim, mas não a futebol, não sou fanático. Aliás, a adventista do 7º dia que é fanático por futebol, ou muda ou se perde. Isso eu digo direto certas coisas, porque senão um dia Deus vai me cobrar, né? Os pastores, anciãos, advirtam os membros sobre isso, né? Bom, então, aqui o último título aqui que eu quero tratar um pouquinho sobre ele, a rede familiar da humanidade. Ou seja, a humanidade é uma família, mas a humanidade foi dividida em nacionalidades diferentes, em raças diferentes, em ricos e pobres, em velhos e novos, em jovens, em um monte de outras classificações, né? Em bons e maus, tem um monte de classificações que nós temos que brincar, né? Uns que torcem para esse time, outros para aquele time, e se matam, etc. e tal, e roubam, e um engana o outro, etc. E isso é o esporte, isso une a humanidade, né? Mas se isso une, então o domingo também vai unir a humanidade, vai resolver tudo, né? Lógico, né? Então Caim e Abel, veja lá, eram 2 irmãos, por certo os primeiros filhos, né? E um prestou, outro não prestou. Caim seguia fielmente as orientações de Deus. Abel queria fazer do seu jeito. E Abel estava vendo que isso não estava dando certo, mas ficou com inveja de Caim. E o plano dele, ele elaborou um plano, né? Vamos matar Caim. Vamos matar Abel, né? Caim quis matar Abel. Atraiu Abel para um lugar ermo, para mais adiante, etc. E tal. Agarrou ele e a paulada, certamente, que mais que havia lá naquele tempo, matou. E eu não tenho nada a ver com isso. Por acaso sou eu o cuidador do meu irmão? Ele replicou com Deus. Deus foi falar com ele assim, nem Deus respeitava mais. Isso era a 4ª pessoa que apareceu nesse planeta. Então veja como cai logo, né?
Então, Caim já vinha acumulando ódio contra Abel. Gente, numa família onde existe amor, aqui em casa nós éramos 3. Minha filha casou, etc. Nós somos 2. Eu e minha esposa não temos muitas coisas do tipo, ai, benzinho, não sei o que mais. Isso não pegou isso. Nós tratamos pelo nome sempre. Assim, não tem querido, essas coisas não tem. Mas a gente se dá muito bem. A gente sempre passeia junto, a minha esposa gosta de ficar em casa, e às vezes eu gosto de dar uma caminhada, ela, não, fica. E eu também gosto de ficar olhando para ela, etc. e tal. A gente se dá muito bem. E melhora cada vez mais, porque tem amor, Deus está conosco aqui, não é? Então, o arrogante e frio Caim, não é, agiu como os arrogantes e frios assassinos do dia de hoje. Mas nós, adventistas do sétimo dia, devemos ser exemplos de famílias felizes, que sejam referência ao mundo, que os outros vejam nós aquilo ali, é muito bom. Devemos ser referência de saúde, referência em cuidados com as finanças, né? Referência em cuidado com o tempo, com nossas capacidades. E referência em cuidados mais necessitados. Né? Que assim seja, que nós possamos colocar isso em prática e sermos uma igreja, referência de Deus, uma embaixada de Deus aqui na terra. Santíssimo e poderoso Deus, abençoa-nos nas nossas responsabilidades, pois já somos teus seguidores. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.